Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vim falar do terceiro e último episódio de O Continental do Mundo de John Wick, que tá fabuloso, monumental e muito brutal. E antes de eu começar a falar tudo que eu achei desse grandíssimo episódio, já se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais desses conteúdos, curta e comente bastante, me siga nas minhas redes sociais. Gente, esse episódio está irretocável, ele está fabuloso, ele está incrível, ele está sensacional. Eu consigo ter palavras para descrever o quão bom foi esse episódio, não só para o universo, mas por toda a construção do que foi Continental e o próprio hotel em si foi incrível. Ele aqui não pautou a história em si, em explicar algumas coisas que precisavam ser explicadas. Ele só foi direto, ó, isso aqui está acontecendo, então vamos fechar todas as lacunas e você vai entender o futuro depois aí com os filmes e onde esses personagens se encontram, se eles morreram de verdade, se eles ainda estão vivos, quais são as famílias. Então você não precisa ficar mais se preocupando, você só entendeu, aceitou que ao final, mesmo assim, você quer mais, porque eu tive essa sensação de que quando acabou, eu queria mais, eu queria uma continuação, eu queria uma cena pós-crédito que faça assim, eles vão ter uma nova temporada, mas não, tudo depende de uma visão logística para que possa ter uma segunda temporada, mas é improvável, mas não impossível. Eu gosto muito desse começo porque ele começa já com um plot bem ramificado, onde finalmente conseguimos entender quais são os verdadeiros objetivos da KD, mesmo entendendo suas reações. Foi muito legal a gente escancarar esses fatos, escancarar essas duas possibilidades de conexão, ou familiar, ou de fato uma sobrevivente daquela família que falou, né? Porque mais posteriormente essa família acaba sendo citada, então você já acaba já entendendo o fio da meada, esperando literalmente aquele personagem falar. E é isso que eu gosto, que o personagem fale, não que a história necessariamente sim fale, porque acaba meio que quebrando aquele clima, mas não. Aqui ainda teve essa tensão, ainda teve um clímax muito maior quando a fala dela, você sente as tensões, você sente essa troca de conversa, né, entre os personagens ali. Foi muito incrível e eu gosto muito desse episódio em si, porque depois disso a série em si, ela é literalmente jogada em um plano. O plano, ele não em nenhum momento ele foi explicado. Ele só foi acontecendo. É que nem Barbie, sabe? O plano tava falando, eles estavam falando do plano, e o plano tava acontecendo à volta, e depois no final você vê ali todas as meninas já dispostas e tranquilas ali. E aqui é praticamente a mesma coisa. Todo o plano tava acontecendo. Ele não estava explicando o plano, ele só estava assim, ó. Aqui é a primeira etapa, aqui é a segunda etapa, mas você já está entendendo como cada etapa funciona. Eles não precisam estar exemplificando como cada etapa deveria funcionar. Eles só, ó, é assim, 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 vamos, acabou. Isso que foi sensacional. Mas o mais incrível para mim foi a referência ao Brasil. Eu não sei dizer para mim como foi incrível ouvir isso, mas essa interpretação que eles têm perante ao Brasil, eu sei que foi uma brincadeira, mas foi uma piada um tanto de mau gosto. A gente sente isso, mas a gente se sente feliz porque literalmente, de alguma forma, o Brasil faz parte desse universo. Então, em algum momento, o John Wick pode fazer alguma cena aqui, então é só esperar, né? Ele voltar dos mortos e aparecer no Brasil, que eu acho uma grande possibilidade, mas enfim. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu não sei dizer a vocês, é porque quando a gente vai, né, seguindo os acontecimentos, a gente vê uma cena que é um tanto peculiar, né, que é o uso e o abuso de entorpecentes, né, para driblar certas tensões e sensações do corpo. E essas sensações e tensões, elas me lembraram muito o Coringa, sabe? Essa coisa do nosso Comarque ser esse Coringa, né? No meio das várias cartas de baralho, essas grandes cartas de baralho. Foi muito legal a gente entender como é esse personagem. Ele é um personagem que ele tem um certo poder, mas ele ainda é vulnerável dentro dele, ou seja, em qualquer momento ele pode ser morto pela cúpula. Então ele não é um personagem
apável ali das coisas. Ele é só uma peça que pode ser facilmente descartável e substituível. Então, você vê esse desespero dele a partir disso, porque ele está em um local que ele praticamente usa as pessoas sabendo que em algum momento todas elas podem matar ele, mas ele, achando, se impondo com esse estilo assassino, ele acha que vai dar conta de tudo e no fim não dá conta de nada. Mas eu acho muito interessante essa questão, porque John Wick, ele já usou essa remédio, né, um pouco mais refinado ali ao longo dos filmes, o que possibilitou ele a fazer muitas coisas e simplesmente sobreviver, né? E eu acho muito interessante porque muitas coisas que estamos vendo aqui foram aprimoradas no John Wick, então é muito interessante contextualizar e dar espaço também a novas coisas, expansões, não só do hotel, mas também do próprio mundo aí do John Wick. Eu não sei vocês, mas eu, sabendo que é uma minissérie, eu não sentiria uma necessidade de estar apegado a esses personagens. Eu juro, é muito difícil, é muito complexo, até porque é um mundo do qual todo mundo vai morrer por algum motivo. Então, você sabe que você não pode se apegar, mas no filme você se apega. Eu, particularmente, me apeguei a quase todos. E a Lou, exclusivamente, foi uma das que eu mais me apeguei em si. Não só uma questão de sensibilidade dela, mas por uma questão de manter um legado no qual ele não existiu, nunca existiu, mas foi moldado para que ela acreditasse. E essa verdade, literalmente, ela tem um impacto, porque apesar de a gente ter essa história um pouco explicada, mas bem contextualizada, você não espera que as coisas vão ter aquelas proporções que ela tem. E aqui foi incrível você ver essa personagem entendendo de fato, né? Aceitando essa questão do que ela é. E cara, meus amigos, quando chega o nosso Shen e desbanca tudo na cara dela, mesmo ela já batendo de cara com o irmão, aquilo ali foi chocante, viu? Mas o ponto mais legal foi essa ligação entre o pequeno com a nossa personagem. Isso que foi mais incrível, porque de alguma forma, apesar de ele quebrar tanto, ele se sentia próximo dela. Não sei por qual motivo, mas de alguma forma ele sente que ela é confiável, ela é segura. E por isso que ele foi até ela ali, né, falar. E a gente tem esse momento de conexão, de tensão. Ela começando aos poucos a abraçar, mesmo não aceitando tudo que ela já construiu internamente e externamente. Isso que eu achei muito bom, mas não tem nada mais satisfatório do que o menino falar: os brinquedos falam comigo, sabe? Tipo uma Lerquina aqui, tipo, é o que eu faço, eu ouvi vozes, sabe? Foi isso, foi maravilhoso saborear a morte do Shen. E que morte, gente, é sério. Apesar de eu achar que esse menino de alguma forma ainda está vivo, mas eu não sei quais são as possibilidades. Eu, pra mim, acredito que ele seja um dono, né, do restaurante que tomou o local ali, né, no universo de John Wick, no qual a juíza, né, já foi até ali novamente. Então, de alguma forma, o novo dojo, né, barra restaurante, faz parte da cúpula e todos os demais personagens ali também fazem parte. Então, é só saber onde eles estão e quando eles vão aparecer. E eu acho que a única possibilidade desse personagem estar vivo é de ele ser aquele médico que ajudou o John Wick. Eu achar que a idade não bateria muito, mas ainda assim é viável de ser, de alguma forma. E seguindo os acontecimentos, o momento que eu mais achei interessante foi quando o nosso Winston, literalmente, ele finaliza, né, ele concretiza essa aliança com a Maisie, de fato, dando o que ela queria. Essa aliança, né, de amor, né, no qual eu confio minha história, você confia a sua história e a gente junto trabalha aqui para uma finalidade conjunta. Isso que foi mais legal. E também sentida, porque apesar de todo o início a gente vê a história do nosso Winston, aqui a gente vê literalmente uma extensão que não precisa ser mostrada, mas citada, e realmente faz sentido os personagens ser o que é, e
ser tão impetuoso e frio quando ele precisa, e também um grande líder quando o povo precisa dele. E essa conversa com a Maisie foi muito legal. E o mais interessante nessa cena é que nem tudo é o que parece, né? Porque teve uma justificativa ali, mas também teve umas outras questões por trás. E algo que estava ali a gente não percebeu, e foi muito legal essa construção, e também de a gente entender como essa questão aí, né, do grupo da Maisie fazer parte da cúpula tem uma ligação com o Winston, ou seja, começou com o Winston, não teve um início lá bem antes, foi junto com o Winston, ou seja, todo mundo que ajudou o Winston teve uma parcela ali na questão da cúpula e uma certa estabilidade. É isso que eu consigo entender dessas conexões, e que como foi grandioso essas conversas, essas falas meticulosas, repetidas, e que de alguma forma faz esse sentido e contribui para tudo que estava acontecendo em cada momento. Então, até que o nosso Comarque reforça certas palavras. Então, foi muito legal a gente ver isso, né? Onde o imprevisível se torna previsível, e é das coisas mais satisfatórias dentro desse grande universo. Continuando aqui, a gente só vai agora para hotel atrás de matança, porque como as coisas já estão acontecendo, nosso querido Comarque, ele meio que desconsagra o hotel. Mas a questão é que vai desconsagrar só, de certa forma, a juíza que pode fazer isso. Então, se ele, como um psicopata, um assassino e meio incomensurável, faz esse tipo de coisa, ele já está de forma quebrando essas regras, ou seja, ele está se impondo objetivos próprios para conseguir o que quer, e ainda salvar a própria pele, o que no caso não aconteceu. Mas é bem interessante a ver essa vulnerabilidade e psicopatia que o cara tem, né? Desespero de perder tudo que ele não construiu e roubou das outras pessoas, mas culpa elas por eles terem roubado dele. É coisa de vilão, né? Inquestionável, que não funciona, mas acaba entrando no contexto. O mais legal aqui foi a questão da amizade do nosso Winston com o Sharon, né? Foi incrível você ver essa conexão além dessa amizade dele, ou seja, eles já se conheciam através do Frank, e isso foi muito legal, e também compõe muito essa ligação que eles têm ao longo dos anos, né, onde o nosso Sharon se deixou levar, porque ele acreditava que literalmente há uma possibilidade de viver com uma certa tranquilidade com o Winston no comando. Então por isso que ele fez o que fez para ajudar ele. E os mais legais desses momentos é quando ele mostra sua cavalaria, uma referência meio que direta, né, de certa forma, com o terceiro filme, né, de Continental, onde vemos nosso personagem sendo essa grande cavalaria, né, onde ele treina e comanda esse grande exército, né, não só de pessoas, mas também de armas. Foi muito legal ver a cavalaria funcionando, me lembrou muito a questão de Velozes e Furiosos, o que foi bem legal aqui. E também o que eu mais gostei foi literalmente não só essa amizade, mas também o Cheryl tendo muito mais destaque nesses momentos. E também na questão de falar o nome do episódio anterior, né, que é a lealdade ao mestre, que não necessariamente estava voltada a ser uma lealdade, né, a música, e sim uma questão de que era uma música que meio que amaldiçoa a pessoa que está recebendo aquela canção. E isso é muito legal, porque você vê o aumento do desespero do Comarque, ao mesmo tempo ele tendo ali uma questão de que eu preciso sair daqui, porque senão eu vou morrer, não pela cúpula, mas por todos aqueles aqui que eu jurava ser confiável, né, e que tinham uma certa lealdade a mim. Isso eu acho mais interessante nessa construção, não só da amizade, mas também no nosso Cheryl se potencializando mais ele e dando a importância que ele literalmente merece. E também reforçando que a relação do nosso Sharon com o nosso personagem músico, né, era muito maior do que eu esperava. Então, literalmente, eles confirmam que tiveram ali uma certa relação, do qual o Comarque estragou por questões próprias, e
impessoais. E agora eu quero falar das cenas de lutas, porque elas foram fenomenais e fazem o mundo de John Wick ser tão incrível, apaixonante, excitante quanto porque foi um caso à parte, entendeu? Porque é assim, em alguns filmes a gente vê sempre cenas de ações entrecortadas, no qual querem trabalhar todos os cenários ao mesmo tempo, que você acaba perdendo aquele clima que você tem ao longo, né, daquele tempo que você se dispõe a assistir tal produção. E aqui não, aqui é totalmente diferente, porque você vê a cena começando e terminando, e com todo o desenvolvimento, com aquele personagem, sem necessariamente estar falando toda hora, todo momento. É só ação, ação, ação. Frenético, ininterrupto e incrível. E é sério, gente. A luta dos nossos gêmeos com um dos gêmeos do mal, né? O que nos outros vídeos eu acabei trocando, mas agora meio que faz sentido essa luta entre os dois personagens com o gêmeo do mal. Gente, eu nunca fiquei tão desesperado com a cena quanto fiquei com essa, mas a concretização desse final, ela traz tantas outras questões que dá um peso muito maior para a morte daquele vilãozinho Mequetrefe e FDP, porque olha, se toda a produção de John Wick tem um carrasco, esses gêmeos são os carrascos que é desse universo, dessa série, porque olha, eu vou te contar, viu? A vontade que eu tava querendo de morrer e o possível não acontecendo, e ele aconteceu, foi o ponto à parte. Mas a Ian e a nossa Greatzel, elas protagonizaram o que eu posso te dizer. Temos a cena do Frank? Temos, mas essa aqui é a segunda melhor cena de John Wick, ou se não, a primeira junto com a do Frank, porque, gente, essas mulheres impondo outras questões e tal, foi incrível. Eu não consigo explicar em palavras o quanto sensacional foi ver essas duas se tracando, a outra quase morrendo, mas pegando lá, e depois no fim destabilizou, matou e ainda explodiu ela, porque ela é uma mulher bomba e ela só termina com explosão. E a gente tem a explosão aqui e foi demais. Mas o que eu mais senti nessas cenas de luta foi a morte do nosso Lemmy. Eu não queria me apegar a esse personagem, como eu já falei, são 3 episódios, então é muito rápido pra você se apegar. E você se apega, e a morte dele foi sentida, foi motivada, ou seja, foi impulsionada a fazer ainda mais o que eles queriam fazer, ou seja, não é só mais uma vingança contra o Frank, mas uma vingança também por essas mortes, sabe? E isso foi muito legal, uma morte que faz sentido pra trama, não uma morte que perde o sentido, sabe? E isso é o que faz esse universo ser tão grandioso e sensacional quanto ele é. E continuando aqui falando ainda do hotel, né, porque agora é só o hotel, a gente tem o nosso 2 palavras novas dentro do nosso dicionário do Continental, que é o desficcione, né, que significa destruir as funcionalidades do hotel, né, e matar todo mundo que está dentro e salvar só que precisa ser salvo. E também o interregno, alguma coisa que significa o hotel perde todas as suas funcionalidades até que a cúpula julgue o contrário, como no caso a juíza e dentre todos os outros da alta cúpula maior do que a cúpula. Isso me chamou muita atenção, sabe? Porque, como eu venho falando de conexões, a gente vê isso no 4º filme de John Wick. Você vê o nosso Marquês tomando um certo poder que não era dele e também explicando que, de alguma forma, o Winston teve uma parte, né, desse final, mas não tão grande quanto a gente esperava. Ou seja, há um comando mais interno que determina se aquele hotel vai explodir ou não. Então, o Marquês no filme usou isso e também ele, né, interditou o hotel. Ou seja, ele usou esses 2 nomes para fazer algumas coisas que ele fez, né? E se perdendo dentro das próprias regras
do nosso Continental. E aqui a gente vai para a nossa última parte do nosso plot, porque ele foi bem ramificado e dividido em 3 partes, né, diretamente, que funcionou. E aqui a gente vê a nossa protagonista, né, que eu acho que a Kedi é uma protagonista junto com o nosso Winston, nada mais além do que isso. Então ela meio que dá a cartada final. A gente vê o Winston ali tentando matar o nosso Kumark, mas a ideia dos 3 filmes da própria série sempre falou que o nosso Winston não concluiria sua vingança sozinho, ou seja, é uma vingança de mão dupla, ou seja, precisa de 2 pessoas com motivações viáveis para matar o Kumark. Então, o nosso Winston tinha o Frank como motivação e a nossa Kedi tinha a família como motivação ao longo de tantos anos e literalmente conseguiu concretizar sua vingança, que foi matar o nosso Kumark. Ou seja, por mais que o nosso Winston tivesse uma motivação, ela não seria plausível de certa forma nesse universo para matar a pessoa. Ou seja, é uma motivação muito mais pessoal e intimista, que julgaria a morte do Kumark ser uma morte satisfatória. E mesmo não tendo tanto impacto, mas tendo uma certa tensão, ela foi uma morte satisfatória. Eu posso falar que dentro de tudo que aconteceu foi uma morte satisfatória. Depois de tudo isso, né, a gente tem esse pequena alegria, né? E eu gosto de chamar desse momento de o maestro comandando a sua orquestra, porque o Winston é o maestro. Então, sem ele, nada acontecia, né? E a série não existiria. Então, é muito interessante você ver esse poder além da própria Continental, o que faz o nosso personagem ser tão influente, tão calculista, tão perspicaz e tão temido dentro da própria cúpula. É isso que é mais sensacional de acompanhar e tá entendendo melhor todas essas tensões que as pessoas têm e esse respeito do qual todos, né, dos demais hotéis têm com o Winston, né, e também justifica essas certas conexões e apreço, né, que ele tem com o John Wick, o que facilita o John Wick ter muito mais aliados ao longo desse grande mundo. E continuando a falar de sinfonia, né, comandada pelo nosso Winston, eu achei muito sensacional demais você deixar de alguma forma explícito tudo no final. Ou seja, nem tudo era o que parece, sim, nem tudo era o que parece. E tudo passa ali diante dos seus olhos, ali que você nem consegue explicar por onde você vai começar a falar sobre ele. Mas é muito sensacional aqui quando você vê ele falando da prensa de moeda, né? Um caso que eu, de certa forma, acertei, porque eu sempre vi falado que a prensa de moeda estaria sempre no lugar óbvio. Eu jogava seu cinema, mas no fim a prensa de moeda estava em um local que tinha uma conexão familiar com ele, ou seja, tudo que acontece no Continental é movido por conexões, mas essa conexão ela foi muito forte para mim. Eu não consigo nem explicar para vocês, mas foi muito bom. E você vê esse personagem jogando na cara da juíza, falando: olha, minha querida, você é uma merda, você não fez nada, não venha subir na crista da onda só para mostrar que você é grande, que você é uma pequena, tá? E foi isso, gente. Agora, o momento mais impactante para mim foi a morte da juíza. É a melhor coisa que aconteceu. E que jogou aí o The Continental em um patamar quase que insuperável. E uma coisa bem interessante, como eu já havia comentado, que um dos motivos da nossa juíza, né, usar a máscara seria por uma questão muito voltada para a guerra e também outra questão de gás. Mas uma coisa que eu não parei para pensar que foram os ratos que causaram essa questão dela. No tanto que na abertura você vê essa planta carnívora em volta de ratos, ou seja, uma personagem que estava, né, usando os ratos em laboratórios e acabou sendo consumida
por eles e tendo essa carapaça de máscara que ela tem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos. Curtem, comentem bastante também. Me sigam na minha rede social e até o próximo vídeo, gente. E curtam The Continental e o universo de John Wick. É só isso que eu tenho que deixar pra vocês.